Semana passada eu tive que fazer uma divisão aí, algo que eu já tinha preparado, mas como a gente teve essas semanas que o pastor Alex está passeando, descansando um pouquinho, então ele desafiou a gente a fazer uma divisão aí no que eu já tinha pronto, né? Então a ideia é continuar. E semana passada nós falamos sobre um assunto muito radical, né? Falar sobre morte é algo muito radical, muito pesado. Embora para nós como cristãos deveria ser um assunto leve, né? Devíamos ter a mesma alegria de Paulo, né? Quando ele fala sobre a morte, né? Nesse começo de carta. Mas, enquanto eu estava me preparando para essa semana, eu vi como se fosse um trailer daquilo que a gente precisava, né? E mais ou menos o que Paulo quis fazer com o começo dessa carta. Paulo faz como um trailer mesmo para a gente pensar sobre o que vamos enfrentar. Quais são os desafios que nós temos pela frente. E como a maioria aqui, eu acredito que já assistiu aquele filme do Até o Último Homem, né? E a gente vê toda aquela luta, aquele preparo. Nós vemos que o pelotão dele ali está super corajoso, super radical, super animado. E alguns até chamando o ator principal lá de molenga, porque ele não quer pegar na arma, criticando ele. Dá até uma bela de uma coça nele, porque alguns castigos acontecem por causa disso, né? Por causa que ele se recusa a pegar numa arma. Mas quando eles vão para o campo de batalha, enquanto eles estão marchando lá, cantando, todo animado, ele encontra um pelotão voltando. Todo arrebentado, muitos mortos numa caçamba, né? E ali você vê que o mais corajoso, aquele que estava mais agitando, treme na base. E o molenga mostra quem é o homem de verdade. Né? Então, de propósito, eu coloquei aqui nossa primeira imagem, uma convocação para a guerra, que é o que Paulo fez, né? Uma convocação para a guerra. Só que ao invés dele mentir, dele fazer o evangelho falso que a gente vê todo dia aí, pare de sofrer, vem ser feliz com a gente, vem que os seus problemas vão acabar. Não, ele fala o que a gente tem pela frente. Paulo não alisa, né? Paulo vem firme e forte falando sobre a morte, falando sobre as escolhas difíceis que ele tem que fazer e falando que se ele vai permanecer firme, forte, pronto para continuar e para dar mais honra e mais glória a Deus. Então hoje eu vim para entregar essa carta de convocação para vocês. Eu sei que talvez vocês vieram de uma semana pesada, estão aí já meio cansados, pensando ainda no que tem pela frente, caminhando para o final de mês, então a gente já começa a olhar e falar, caramba, ainda falta mais 2 semanas, tem mais muita coisa para enfrentar, mas espero que essa carta de convocação seja um ato de encorajamento também, que nós possamos sair daqui de encorajados, fortalecidos e pronto para enfrentar essa guerra. Então eu vou orar para nós iniciar nosso tempo de mensagem. Oremos. Pai amado, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio que temos de estar em Tua casa, ó Deus. Pelo privilégio, Pai, que temos de juntos cultuar o Teu santo nome, Pai. Pai, eu te peço neste momento que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Que o Senhor renove as nossas forças, Pai. Que possamos sair daqui, Pai, animados, prontos, Pai, para enfrentar toda e qualquer batalha, colocando o Senhor na frente e lutando principalmente para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Que possamos sair daqui dispostos a apontar para Ti com a nossa vida até o fim, como fomos lembrados semana passada, Pai. E que seja tudo para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome aqui essa noite, Pai. Que não seja eu falando, mas o Senhor, Pai. Que tudo o que acontecer aqui essa noite possa refletir a Ti e que possamos sair daqui diferente de quando entramos, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos continuar aí o nosso trecho. Vamos ler aí a nossa carta de convocação que Paulo manda para nós. Eu coloquei aqui na tela, então se você não está com sua Bíblia, você pode estar olhando aqui também, e para que a gente dê continuidade à nossa mensagem. E diz assim: não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja,
quer eu apenas ouça a respeito na minha ausência, fique sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, porque a vocês foi dado o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e que agora houve que ainda enfrento. Paulo já começa lembrando também a radicalidade do momento em que ele está ali, né? Ele não está escrevendo como alguém que já venceu, ele não está escrevendo como alguém que já passou e está livre, mas ele está escrevendo como alguém que ainda está ali preso, encarcerado, mas animado e tentando trazer esse ânimo para os irmãos, né? E aí a primeira lição que ele traz para nós é: acima de tudo, sejam firmes na fé, mantenham um espírito de unidade. E aí no primeiro versículo, como a gente vê, né, ele já começa falando: não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas eu ouça a respeito na minha ausência, fique sabendo que vocês permaneceram firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Paulo faz um pedido importantíssimo, pois nos faz toda a diferença sermos relevantes no dia de hoje esse pedido. Estamos aqui para representar a Cristo. Nosso comportamento deve apontar diretamente para Ele. Um mau comportamento, uma identidade de cristão é duplamente julgado. Somos julgados porque se denominamos cristãos e ainda fazemos com que todos que veem isso falem: não é isso que eu quero para a minha vida. Então Paulo já traz para eles aí o reforço, além da importância de se manter unânime, o quanto o seu testemunho vai alcançar, né? Por isso que ele faz questão de falar: quer eu vá ou não, eu vou ouvir o que vocês estão fazendo. Quais são os relatos que a Íbica tem levado ao nosso bairro, né? Como será que a Íbica está conhecida? Nós saímos para entregar convite essa semana para a nossa IBF, e aí uma das dicas que eu falei para os jovens, falei: jovens, se vocês tiverem dificuldade de falar sobre a nossa igreja, fala que é a igrejinha do futebol. É uma das formas como a nossa igreja é conhecida no bairro. Não só pelo fato do futebol, mas por tantas coisas lindas que aconteceram no nosso ministério, né? Em breve estamos de volta aí com esse ministério, o Ron vem organizando isso, mas nós vivemos muitas histórias aqui, muitas histórias boas, vimos muitas marcas, muitas vidas sendo mudadas, a começar com a nossa também, né? Porque a gente confrontou com muitas realidades. Então Paulo já começa reforçando essa importância de como que estamos sendo lembrados, como que a igreja de Filipos vai ser vista, quer ele volte, quer ele apenas ouça. Então esse é o primeiro lembrete para nós, né? Como que nós estamos sendo lembrados? Paulo lembra da importância da unidade. E olhe para o seu lado agora, neste momento, e veja: esse é o pelotão que Deus criou. Esse é o pelotão que Deus está chamando para a guerra. Essa convocação é para vocês e é para mim também. Então, se Deus está unindo esse pelotão, é ao lado de vocês que nós vamos lutar. E aí, nós vamos ver, na hora de enfrentar, de ver o pelotão voltando todo arrebentado, quem vai tremer e quem vai enfrentar a luta, mesmo sem nenhuma arma, né? Mesmo sem querer ferir outras pessoas, como aqueles colegas de Desmond Doss, né? Muitos estavam doidos para ver sangue, mas ele estava ali pronto para salvar. E aí nós temos essa opção hoje. Nós vemos muitas igrejas se dilacerando uma com a outra, perdendo tempo, brigando uma com a outra, enquanto tem um monte de alma para ser salva. Tem um monte de gente sofrendo. Tem um monte de pelotão dilacerado por aí afora. Paulo faz reforço também sobre a perseverança desse pelotão. Olha como ele já começa.
não importa o que aconteça. Irmãos, o que mais nós vemos é que tudo é pretexto para a gente. Basta uma semaninha ruim, basta não conseguirmos de repente honrar tudo que a gente planejou, basta não ter o tempo de descanso que a gente queria, basta um não de Deus, daquele sonho que a gente criou sem colocar Deus nele, por isso que recebemos um não. E aí a gente já desiste, a gente já acha que tem que desistir. E o que mais dói é que de tudo que nós se frustra, só a igreja paga a conta. Eu estou frustrado, mas eu nunca vou falar, amanhã eu não vou trabalhar porque eu estou frustrado. Mas se eu puder, eu já falo, amanhã eu nem vou para a igreja que eu não estou com ânimo para ir. Eu estou sem ânimo nenhum para fazer nada. Então esse evangelismo aí que o pastor está inventando, esse mutirão aí, eu nem vou. Já não estou com pique mesmo. Mas para o trabalho ninguém fala não, né? Porque se falar dói no bolso, né? Então muitas vezes a gente fica frustrado, a gente tende a desanimar. E a primeira coisa que a gente não pode esquecer é que Deus não pode pagar a conta disso. E mais ainda, se estamos frustrados, por que será? Será que é porque não está do nosso agrado? Ou porque não era do agrado de Deus que isso acontecesse? Estamos muito animados para ouvir o sim de Deus. Nós também devemos estar animados para receber o não de Deus. Uma das frases que Paulo fala, que me impacta bastante, é quando ele fala: eu sei o que é ser rico e sei o que é ser pobre. Sei o que é viver na bonança e sei o que é passar fome. Irmãos, que frase pesada. E nós, será que nós estamos preparados para passar fome? Será que estamos preparados para viver na tristeza, na angústia? Ou estamos só prontos para a alegria? Estamos vindo aqui para ver se Deus nos anima aí e responde aos nossos desejos mimados. Então Paulo já começa falando: não importa o que aconteça. (28) Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Ele já começa falando sem de forma alguma. Sem de forma alguma. Muitas vezes, irmãos, a gente tem se calado por cada coisa torpe que as pessoas falam. Tanta filosofia fraca, sem fundamento, tem engolido a nossa fé. Tanto confronto torpe, tosco, confronta e nos cala. Nos cala sobre o que nós cremos, nos cala sobre os nossos ideais para a nossa família, nos cala sobre os nossos princípios para com nossos filhos. E se você vê, não tem fundamento nenhum. Paulo está falando aqui para uma igreja que está no meio de um contexto romano pesado, bem regrado, bem estruturado, cheio de argumentos. Será que é diferente do mundo que nós vivemos hoje? Tem tantos argumentos que confrontam a nossa fé, que confrontam os nossos princípios, mas, como ele fala, sem de forma alguma se deixar abater, sem de forma alguma permitirmos que isso nos cala. Às vezes a gente está sendo calado por cada ensinamento torpe, cada ideal moderninho que esse mundo tem colocado, que a gente simplesmente se omite e perde uma oportunidade de brilhar e de apontar para Ele. Paulo fala uma frase muito delicada. Para eles é um sinal de destruição, mas para nós de salvação. Quando a gente ouve essa questão de destruição, a gente não faz ideia do que isso quer dizer de imediato. Mas Paulo aqui ele está fazendo um destaque para nós lembrarmos sobre contra quem que esses homens estão lutando. Muitas vezes a gente tem se deixado abater porque a gente olha para nossas forças diante de uma batalha dessa.
Paulo está falando aqui para os irmãos, se mantenham firmes, porque mesmo que eles te atacarem, eles estão te atacando para a própria destruição deles, porque não é vocês que eles estão atacando, é Deus, é contra Deus essa luta, e é com Deus que vocês estão nessa luta, vocês não estão sozinhos nessa luta, vocês estão muito bem acompanhados. Nós, às vezes, nos deixamos abater porque nós esquecemos ao lado de quem nós estamos. Falta de comunhão com Deus? Pode ser. Falta de conhecimento da palavra? Pode ser também. Falta de tempo com Deus, de oração? Também. Falta de experiências com Deus? Também. Irmãos, a gente tem vivido muitas vezes a religiosidade de tal forma que a gente nem tem saboreado as experiências com Deus. Todo dia você tem a oportunidade de viver uma experiência com Deus. Por que eu coloquei essa ideia de uma convocação para a guerra? Porque nós estamos em guerra. E a palavra nos diz isso. E não é guerra homem a homem, mas é contra espíritos e potestades. A gente sabe que nós estamos em guerra. A gente sabe que a gente tem que ser vigilante. E a gente sabe que essas experiências com Deus só vão acontecer se nós nos colocarmos à disposição. Se nós nos colocarmos em posição de guerra. E a primeira posição de guerra deve ser de joelhos. Paulo começa também a falar nesse texto sobre a questão da unidade. E aí eu volto a falar sobre o nosso pelotão. Como que vocês têm orado pelo pelotão de vocês? Como que nós temos orado pela nossa igreja? Como que nós estamos vivendo como pelotão para nossas experiências com Deus? E aí Paulo continua, não se deixem abater. Não se deixem abater. Às vezes a gente até vai para algumas lutas com Deus, mas a nossa cara de derrota é tão grande que a pessoa não quer nem ouvir. A pessoa não quer nem ouvir. A gente fala sobre vários tipos de cristãos, né? A gente tem até algumas características que a gente brinca sobre a irmã do coque, né? Do saiote. A gente fala sobre aquele evangeliquez do varão, da varoa, que não tira a Bíblia debaixo do braço, está ali sempre, né? Você olha a Bíblia, chega a estar desgastada as folhas. E louvado seja Deus por esses irmãos fiéis. Mas se a gente não se cuidar, nós vamos ser um outro tipo de irmãos. Aquele irmão da autocomiseração, aquele irmão da cara de frustração. Aquele irmão que rola na lama, que chega todo ralado, sujo, que só se lamenta, que ao invés de passar tempo contando as vitórias que Deus deu, só olha para as derrotas, só olha para os arranhões. Acha que isso comove, que isso contagia, que isso atrai. Se eu pegar aqui agora um copo com qualquer líquido e eu tomar e fazer uma careta, como aquelas que o pessoal faz, né, quando toma, principalmente aquelas bebidas alcoólicas, né, se retorce todo, e depois eu der para qualquer um de vocês, quem vai tomar? Não vai. E se for, vai com medo. Vai. Dá uma encostadinha na língua primeiro para ver se é ruim. Às vezes o evangelho que a gente tem apresentado é exatamente esse. Tem tanta cara feia, tanta cara ruim, que a gente nem quer, a pessoa nem quer saber mais. Nem quer saber. Então Paulo começa já falando, não se deixem desanimar, não se deixem abater. Não esmoreçam, não se deixem de forma nenhuma isso acontecer. Isso vindo de um cara na prisão, aguardando para ser julgado, sabendo que poderia ser julgado à morte, que passou por uma viagem para chegar até Roma e ser julgado lá, e não foi num ônibus com ar-condicionado de 2 andares, mas ele estava ali animado, e falando para os irmãos, eu estou aqui, então não se deixem abater, não se deixem desanimar. A outra lição que ele
traz para nós é: somos privilegiados pelo fato de sofrermos por causa dele. Versículo 29 ele diz: porque a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Quando pensamos num cenário de luta, ou de guerra, ou de qualquer outro, exige um treinamento. Mas que adianta treinar se não colocarmos em prática, né? Que adianta a gente ter essa tal fé que declaramos tanto, se nós não a colocamos em prática? Muitas vezes quando a gente começa a falar sobre essa questão de luta, de guerra, e a gente mal pensa no cenário desses caras treinando. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir qualquer documentário sobre um treinamento de guerra aí de um exército. Mas é passar a noite no meio da mata, é ter que caçar para poder sobreviver e comer aquilo. E, por incrível que pareça, falam que o nosso exército é um dos melhores com relação à sobrevivência. Eu acho que a única coisa que o brasileiro sabe fazer é sobreviver em meio à dificuldade, né? Não temos referência sobre as melhores armas, não temos referência, sei lá, sobre a estratégia de guerra, mas a estratégia de sobrevivência nós temos. E acho que é porque nós vivemos de sobreviver, né? Mas, se você olhar, o que adianta todo esse treino se não for colocado em prática, né? Do que adianta a gente passar domingo pós domingo aqui durante anos, ouvindo, decorando, estudando, se nada disso transpassa a nossa semana, se nada disso é vivido nos nossos dias, se nada disso é passado para os nossos filhos, se nada disso alcança a nossa família, se nada disso alcança aquelas pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Temos o privilégio não apenas de crer, mas sofrer por Ele. É muito mais do que palavra, é experiências com Deus. É experiências. Eu e a Lene estava fazendo um estudo aí, e eu falo para ela que é as nossas marcas, né? Mas no dia deu guerra em casa, hein? A gente foi fazer um estudo, e como sempre eu acabo cedo, eu acabo rapidinho. Faço 1 horinha e vou embora. E a gente indo embora, chegou no momento do tchau, nós lá na porta, parado, conversando, naquele tchau, mais no tchau, 11 e pouca da noite. Daqui a pouco os caras foram assaltar um bar de frente. E aí saiu um tiro. E aí nós não sabia se entrava, se saía, um passava por cima do outro, empurra, mas não empurra, na garagem apertada, voltamos para dentro. Meu, que experiência. Para ela falou, nunca mais você vai dar tchau no portão. Mas aquilo para mim foi, primeira vez que eu passei um perigo para a honra e glória de Deus. Porque a gente já passou isso várias vezes. Nós que fomos criados aí na periferia, aí, pelo menos a maioria aqui já passou por isso. Já teve numa rua e assim que passou aconteceu alguma coisa. Isso se não acontece até hoje, né? Quando nós éramos meninos aqui no bairro, não podia saber que aconteceu alguma coisa que nós ia lá ver. Não podia saber de um cadáver que nós não ia lá ver. Mesmo que depois não dormia à noite. E eu sou craque nisso, viu? Eu sou ruim para essas coisas, eu perco sono. Mas todo o tempo a gente corria para isso. A gente ia lá, a gente via. Mas tudo por motivos errados. Então, primeira aventura para a honra e glória de Deus, né? Depois disso a gente viveu outras aí, a gente foi entregar cestas aí dentro da favela, fomos barrados sem poder entrar. Favela que a gente viu começar, né? E hoje a gente não pode nem passar sem ser barrado e perguntar para onde que a gente vai. Mas são experiências por Cristo, né? Paulo está falando aqui, vocês têm a oportunidade de sofrer por algo que vale a pena. Às vezes a gente engole cada humilhação, cada sofrimento por causa de um salário, cada coisa horrível que a gente é obrigado a sobreviver. A gente aguenta a humilhação, às vezes, quando jovens, por causa de uma amizade que nem vale a pena.
Porque a pessoa é mais influente, ela vem e fala o que quer e a gente engole e fica quieto. Não tem coragem de responder para não desagradar, para não ofender aquela pessoa. E a gente engole quieto. Mas a gente está sendo convidado a sofrer por algo que vale a pena. Vale a pena pagar o preço. Sabemos que Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas o privilégio maravilhoso é poder fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Não estou falando essas coisas que a gente viveu para dizer, eu tenho uma casquinha lá, tenho um medalhãozinho. Não. E a gente sabe disso, que Deus não vai dividir a glória dele com a gente. Mas que privilégio. A gente olhar e falar como foi falado há pouco. A nossa igreja era uma garaginha ali que tinha que ir cantando e indo para frente, porque a janela atrás molhava as costas. Tinha um violão, mas não tinha nem onde plugar o violão. Era uma caixinha pequenininha chiando. Tinha meia dúzia de cadeira branca. E olha onde Deus nos colocou. Então nós tivemos o privilégio de tomar essa garoinha nas costas para chegar até aqui. Essa semana nós tivemos o privilégio de andar nessas ruas aí no frio. Foi engraçado que os jovens combinaram de vir com a camiseta da juventude, né? Aí chegou aqui, eles tiraram, tudo super-herói. Quando voltou estava assim, tudo encolhido. Mas eles tiveram o privilégio de passar frio para levar esse convite a uma família. E quantas famílias nós temos aqui que começou nessa EBD, nessa IBF? A minha família começou na IBF. Então valorize esse privilégio que nós temos. Vamos valorizar essa oportunidade que nós temos de sofrer por algo que vale a pena. Imagine só a gente poder olhar para cicatrizes e falar, essa cicatriz aqui foi por causa de Cristo. Quando nós vemos documentários sobre esses irmãos que moram nesses países de perseguição, não sei vocês, mas eu me sinto inútil. Eu olho e falo, caramba, eu não faço nada, cara. Eu não faço nada. Eu tenho liberdade para falar de Cristo onde eu quiser. Eu tenho liberdade para abrir a Bíblia onde eu quiser. Eu posso cantar um louvor no meio da rua aí, fazer um culto no meio da rua e eu não faço. Eu fico preso nessas paredes aqui. E os irmãos estão lá enfrentando chuva, enfrentando garagem escura, perseguição, ameaçado de morte para poder ouvir e abrir a palavra de Deus. E às vezes a gente está aqui e já está contando quantos minutos falta para acabar. Para voltar para a nossa vida, para a nossa correria. Esses últimos dias eu tenho literalmente vivido esse confronto de Deus, de falar, quantas coisas você vai continuar suportando pelo seu trabalho. Eu começo a conversar com alguns irmãos aí que a gente entra mais no assunto, o Ney é um deles, e eu começo a pôr na balança e eu falo, cara, quantas coisas eu suporto e eu engulo por causa de cada coisa torpe. É o sustento da nossa família, mas não é a nossa fé em prática, é a nossa fé na teoria, porque a gente não colocou ainda. Há pouco a gente estava no nosso EBD dos jovens e um dos versículos que a gente leu foi aquele de Malaquias, né? Coloca seu Deus à prova. E a gente tentou entender um pouco mais sobre isso, né? Eu deixei para eles bem claro, falei, olha, não é sobre você barganhar com Deus, não é sobre você colocar Deus contra a parede, mas é sobre você exercitar a sua fé. É sobre você falar, Senhor, eu vou fazer, e você vai me honrar, porque é para a honra e glória do teu santo nome. É sobre ti, e é para ti que eu estou fazendo, não importa o que vai acontecer. E Paulo, além dessas 3 lições, ele nos dá ainda um lembrete. E o lembrete fica aí no 30. As lutas de agora não são diferentes das enfrentadas por nossos irmãos, que vieram antes de nós. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e ouvem que agora ainda enfrentam. Depois de tantas riquezas, Paulo ainda compartilha e fecha com chave de ouro, falando, ei, eu estou te chamando para uma guerra, mas não estou falando como alguém sem propriedade, não. Eu enfrentei e ainda enfrento lutas.
E se você tiver coragem, você deve continuar. Você deve continuar. O que a gente não pode esquecer quando a gente está no meio dessas lutas é: Deus não se engana, Deus não erra, Deus não é surpreendido, Deus não precisa de um remendo ou de um corretivo para reescrever algo. Deus sabia exatamente quem estaria aqui essa noite. Então, eu estou aqui essa noite, e esse chamado é para mim. E se você está aqui essa noite, esse chamado é para você. Lembre desse pelotão que está aí do seu lado. Lembre de cada um dos soldados que Deus colocou para lutar junto com você. Acima de tudo, sejam firmes na fé. Mantenham um espírito de unidade. Vivam de uma forma digna. Sejam unidos. Mantenham-se unidos. As adversidades não devem te parar, mas te motivar, pois mostra que estão no caminho certo. Irmão, se você está enfrentando lutas, se você está enfrentando desafios, por causa de Cristo, por causa da sua fé, é sinal que você está no caminho certo. Não se deixe intimidar. Não deixe o mundo te calar, não deixe o mundo te controlar. Não se preocupe em agradar o mundo, mas sim em se manter firme e agradar a Deus. Somos privilegiados pelo fato de estarmos sofrendo por causa dele. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa de mim. É o que o Senhor disse por nós. Então, bem-aventurados nós somos se estamos sendo perseguidos por causa disso. Nele nossos esforços não são em vão. Se essa convocação fez sentido para você, e você quer reafirmar hoje que você está disposto a atender esse chamado, levante a sua mão, eu quero orar por você. Amém. Talvez você esteja aqui e percebeu que não tem lutado pelas coisas certas, tem gastado mais energia em coisas que não faz sentido do que no Evangelho. Eu queria pedir para você levantar sua mão, porque eu quero orar por você. Amém. Amém. E se você ainda não é cristão, mas entendeu esse chamado de Deus para a sua vida e quer fazer parte desse pelotão de Cristo, levanta sua mão, porque eu também quero orar por você. Amém. Irmãos, eu levanto minha mão porque muitas vezes eu tenho gastado mais energia nas coisas do mundo do que nas coisas de Cristo. E ainda falando sobre unidade, eu queria contar uma história para vocês, bem rápida. O nome da história é Coisa de Louco. E diz assim: um homem visitava um hospício. E aí no meio disso, enquanto o enfermeiro mostrava ali os pacientes e de vários setores daquela casa, intrigado com flagrante desproporção da quantidade de pacientes contra a quantidade de médicos, ele olha para o enfermeiro e fala: cara, você não tem medo de trabalhar aqui não? O cara: não, normal. Ele: meu, é muito perigoso. Ele: como assim? Ele fala: olha ao seu redor. Já pensou se esses doidos se juntar tudinho? Vocês não vão conseguir controlar essa casa. E o enfermeiro respondeu: ah, cara, fica tranquilo. Os loucos nunca se unem. Irmãos, se nós estivermos unidos, nós podemos fazer a diferença nesse bairro. Se nós permanecermos unidos, nós vamos poder fazer a diferença nesse lugar. A gente vai poder fazer a diferença no Evangelho. A gente vai poder fazer a diferença por onde a gente andar. Então, que nós
possamos estar sempre dispostos a permanecer unidos, como Paulo falou, por um único Espírito e um único propósito, depositando as nossas forças, sabendo que nosso esforço nele não é em vão, e pronto para confrontar, não para se aparecer, mas também não se negar e se omitir e se permitir ser calado por um mundo que nada tem para oferecer, dispostos a ter joelhos ralados e cotovelos pelos motivos certos. Enquanto a gente canta essa última música, se você quiser vir à frente e orar, eu vou estar aqui à frente, eu quero orar por você, quero orar com você, disposto a ver que você quer se colocar à disposição e quer atender esse chamado.